Tina Criações de São Luís do Maranhão. A todos que estão me assistindo, ou que ainda vão assistir, eu desejo paz, tranquilidade, produção, perseverança, fé, amor, tudo de bom, tudo de maravilhoso e positivo. Estamos aqui numa série de galinhas. Eu fiz essa galinha que uma seguidora já disse, mais parece um galo, realmente. Mas eu acho que ficou bom o trabalho. Então vamos fazer mais uma galinha, continuando na apostila de número 1. Essa que nós fizemos é a apostila número 1 e essa também é a apostila de número 1. Se você quiser adquirir os riscos, eu vou deixar o contato passando aí acima. Aí é só você me chamar no WhatsApp que a gente resolve tudo. Aguardo vocês e vamos ao trabalho. Para o trabalhinho de hoje, vou utilizar cola para tecido, meu lápis 6B, entretela rasgável com cola só de um lado, olha, ela é assim, e ela é gramatura 40 milímetros, 50 centímetros de bico bordado preto, retalhinhos para preparar o nosso aplique, um barradinho de 12 por 50 na estampa galinha, poá branco e preto, poá preto e branco e a nossa sacaria de 70 por 50 sem bainha. Com a nossa entretela com a cola virada para baixo, vamos copiar as partes do nosso aplique, começando aqui pela crista da galinha. Copiamos um pouco maior, porque ela vai ficar embaixo da cabeça da galinha. Assim mesmo o bico e a barbinha. Sempre assim maior um pouquinho, porque vão ficar por baixo. Copia-se a asa no tamanho normal que está aqui, porque ela vai ficar por cima da galinha. Agora copiamos também o rabo da galinha um tanto maior, aqui entrando no corpo da galinha, porque vai ficar por baixo. E em seguida copiamos o corpo da galinha, como se ele estivesse inteirinho. Passamos assim por cima das outras partes, para deixar o corpo da galinha inteiro, assim, dessa forma. Agora vamos copiar o arranjo floral. Florzinha, miolo da florzinha. E copiamos, escolhemos uma das flores que está mais destacada e copiamos ela tantas vezes a gente precisa. Nós precisamos copiar 5 folhinhas, olha, que tem no arranjo. Copiamos aqui essa outra flor, que já está um pouco fechada. E em seguida copiamos o galho. Deixa eu procurar um lugar certinho aqui. Copiamos esse galhinho para poder formar aqui todo o nosso arranjo floral. Recortei todas as partes do nosso aplique e coloquei o avesso da entretela com o avesso do tecido nos tecidos que eu escolhi. Agora, forrado com papel manteiga, passo o ferro bem quente, dessa maneira. Em seguida, recortamos no risco para poder montar o nosso aplique, correspondendo lá ao nosso risco copiado. Veja só. Eu costumo passar o pincel na costa do meu risco, para que eu possa virar assim ao contrário e já ir montando o meu aplique. Porque todos os nossos apliques, quando nós vamos fazer, nós riscamos e ao colocar no tecido, seja com termocolante, seja com entretela, eles sempre vão ficar ao contrário. A gente tem que virar assim, ó. Vira que vai dando certinho, como está no risco, as partes que a gente vai recortando. Daí a gente vai montando, fica mais fácil, principalmente para as pessoas principiantes. Porque você vai encaixando as partes no lugar e depois você vem colando, formando assim o seu aplique, deixando ele preparado para levar ao pano de prato. Já formamos a galinha, agora vamos formar o nosso arranjo floral. Vou recortar aqui as minhas florzinhas. Aí, em seguida, recorto todas as partes e vou colocando. E assim vai dando forma. Veja só, primeira florzinha.
Vou colocar a segunda e vocês vão observando como é que vai tomando forma. Agora eu vou cortar o galinho, olha, para encaixar aqui e dar ainda mais forma ao nosso aplique desejado. Pronto, encaixou aqui. Agora é a vez de recortar o centro, o miolo da flor e em seguida todas as folhinhas. Olha só como vai acontecendo. Como é que essa mágica acontece? Dessa forma. Hoje, conversando com uma seguidora, disse que não consegue fazer os apliques, que a cabeça dela não dá para isso. Gente, isso é muito bom, inclusive para trabalhar a memória, para controlar a ansiedade. Você vai ficando entretida aqui fazendo esse quebra-cabeça e fica tudo tranquilo. Agora estou aqui com o nosso aplique, vou começar a colocar pontinhos de cola. Não estou colocando cola no papel. A cola está sendo colocada só nas peças de tecido, para assim elas se agruparem uma à outra e dar forma ao aplique. Não cole no papel, não cole em nada, somente uma peça na outra. São pontinhos, pouquinhos de cola, só para aderir uma à outra e dar a forma. Veja só os acontecimentos. Tem que observar direitinho como acontece, porque eu faço todas as partes, explico. Então fica fácil para vocês aprenderem. É só ter cautela. Quando for fazer, vai assistindo o vídeo, vai dando pausa, faz uma parte, volta, faz a outra parte. E assim, quando menos esperar, já está prática, experiente. Olha, tá aqui, soltou aqui um pouquinho, trago de volta aqui. Agora, que a cola tá fresquinha. Trago a minha folha de papel manteiga, passo o ferro quente e tiro cuidadosamente, ó, porque sempre espina um pouquinho de cola. Aqui ficou solto, eu passo de novo um pouquinho de cola. E agora venho tirando aqui com cuidado, tô com o aplique pronto, reservo. Agora preparo o pano de prato, sacaria, bico bordado com o direito para cima, deito o meu barradinho sobre e vou alfinetar essas 3 partes para levar a máquina e prendê-las. Olha só, passo uma costurinha de um pezinho de máquina aqui. Vamos fazer a costurinha para prender aqui o nosso barradinho ao pano de prato. Pronto! Costurinha feita, jogamos nosso barradinho assim ao contrário, vincamos as costuras, acomodamos também pelo avesso, viramos para o lado direito e passamos um ferrinho quente para acomodar o barrado aqui junto à sacaria. Com a cola para tecido, damos um fiozinho na borda, um fiozinho de cola, para aderir esse barrado à sacaria e ficar melhor de fazer o acabamento. Vem com o nosso papel manteiga e passamos o ferro quente para a secagem da cola. Em seguida, nós tiramos logo os nossos excessos para ficar pronto para a gente fazer acabamento com viés. Dobramos ao meio para marcar o nosso centro e aqui a gente vai encaixar o nosso aplique. Trazemos aqui, centralizamos, observamos o espaço que sobra nas laterais para ficar mais ou menos equilibrado, mais ou menos centralizado. E assim vai ficar o nosso aplique. Vamos agora com a nossa cola para tecido, colocar alguns pontinhos de cola para aderir esse aplique à nossa sacaria. Tudo quantidades muito poucas para não endurecer o nosso trabalho, não ter aquele excesso de cola e assim prejudicar a nossa máquina. Deixar livre para que a máquina puxe o trabalho tranquilamente e faça o acabamento de maneira bem agradável.
e com qualidade, né? Sem precisar você estar puxando, sem estar emperrando a costura. Desculpem os barulhos, é que agora eu tenho vizinhos, todos têm criança pequena, então tem sempre gritinho, tem sempre batidinhas e absorve nos vídeos da Tina. Vamos ao nosso acabamento, iniciando aqui pelo nosso barrado. Máquina regulada em zigue-zague, a largura 4, então no quarto zigue-zague, e o ponto em 0,5, que é o chamado meio ponto, ou entre 0 e 1. Faça com calma, sem puxar o tecido, deixa a máquina fazer o trabalho. Vou levantar aqui meu aplique um pouquinho, para poder eu passar aqui fazendo o acabamento do meu barrado. Por isso também é bom a gente colocar só pontinhos de cola, porque a gente vai fazendo esses arranjos necessários na hora de fazer o acabamento. E tudo dá certinho no final. Vejam só. Prontinho. Vamos então iniciar o nosso acabamento aqui da nossa galinha. Vou começar aqui pelo rabo, usando o zigue-zague na largura 3,5 e o ponto em 0,5, que eu chamo de meio ponto. Se a sua máquina for comum, coloque a regulagem do ponto entre 0 e 1. Aí agora vamos fazer todas as partes da galinha. Primeiro eu fiz o rabo, agora eu vou fazer a asa. Não, agora eu vou fazer o corpo da galinha, porque eu vou fazendo partes que estão por baixo uma da outra. Fica melhor assim o acabamento. Então agora vamos ao corpo da galinha. Nessa galinha aqui eu tô usando toda com linha preta, porque na outra vocês viram, eu fiz uma parte com preto e outra parte com branco. Dessa vez eu vou fazer todo o acabamento da galinha, nas partes que tem branco e preto, todos com preto. Muitas seguidoras que estão começando, estão aprendendo, reclamam das curvinhas, mas é só você esperar a máquina fazer o trabalho dela, no tempo dela, e você só girando o tecido para ajudar ela a passar onde é necessário. Agora eu vou fazer a asa, que é a parte que está por cima do corpo da galinha. É sempre melhor a gente fazer assim, primeiro as partes que estão por baixo, depois, por último, a que está por cima, porque aí o acabamento vai ficando bem melhor. As costuras vão uma arrematando a outra. Para o acabamento, dobre a bordinha do viés, dobre ele ao meio, assim, sem puxar. Encaixe o seu pano de prato e vamos começar a fazer o acabamento com o viés. A máquina está regulada em zigue-zague, o ponto em 2,5 e a largura do zigue-zague é 3, o terceiro zigue-zague. Vai encaixando o seu pano de prato e vá fazendo o zigue-zague, prendendo esse viés. Olhem, aqui na parte da lateral do pano de prato, eu tenho muito cuidado, vou empurrando essa carinha um pouquinho de volta, para ela não ficar esticada e ficar aquele pano de prato ondulado nas laterais. Também não puxe o viés, as mãos têm que estar leves, bem delicadas. Chegou aqui no final, você deixa a agulha para dentro, levanta o calcador, gira seu pano de prato, encaixa de novo no viés. E pronto, continua. Nessa parte de cima aqui, não precisa preocupação, porque está no comprimento do fio, ela não distende, essa carinha não estica. Então, você vai tranquilo, só dobrando e encaixando o pano de prato no viés. De novo, outro cantinho. Deixa a agulha para dentro, gira, e aí vai encaixando o pano de prato dentro do viés e continua o seu trabalho. Agora já é lateral de novo. Cuidado com a sacaria, não deixe esticada. Eu até organizo o pano de prato para ele não pesar, não descer e pesar. E eu sempre empurro a sacaria um pouquinho assim de volta, para ela não ficar cedendo. Olha só. E aí a magia vai acontecendo. Veja só, estamos chegando no final. Chegando aqui no final,
Nós vamos cortar deixando uma pontinha, dobra de volta, dobra o viés, encaixa o pano de prato e dá um retrocesso. Pronto! O trabalho está feito e o acabamento fica maravilhoso. Agora vamos fazer o nosso acabamento da parte vermelha da galinha. Aqui a barbinha e a crista. São partes pequenas, um pouco arredondadas. É só ter o carinho, o cuidado de estar levantando essa caria, facilitando e vai girando para que a máquina possa acompanhar as curvas. A gente é facilitadora do trabalho, ó. A gente vai só conduzindo o tecido para que a máquina passe onde é necessário fazer o acabamento. É só isso. E é esperar o tempo da máquina. Você não pode puxar o tecido, desde que a máquina puxe. Sua mão tem que estar delicada sobre o tecido, não deixe a mão pesar sobre o tecido, porque aí você dificulta o trabalho da máquina. Eu já havia feito o miolo da flor, que é amarelo, e o bico da galinha. Agora nós vamos fazer as nossas florzinhas. Também são arredondadas, cheias de curvinha. É só ir cuidadosamente girando. Carinhosamente. Tem que amar o seu trabalho, porque aí se você amar, ele flui tranquilamente. A sua máquina, lógico, tem que estar também bem ajustada, dada manutenção. A minha teve manutenção agora recente, está uma seda, trabalhando tranquilamente. Mas é assim, a gente tem que cuidar dos nossos equipamentos. Eles precisam ser limpos, ser lubrificados, ser bem ajustados. Então a gente tem um custozinho para isso, né? Mas vale a pena. Uma outra coisa que faz a diferença é uma máquina que está trabalhando constantemente, sempre uma máquina que fica parada por muito tempo. Dá grande diferença, porque as peças vão oxidando e aí a máquina fica com dificuldade de fazer um bom trabalho. Florzinhas prontas, agora vamos fazer o nosso galho, que sustenta nossas flores. Dá acabamento nele aqui, cuidadosamente. Ele é uma peça estreita, mas se você colocar direitinho, posicionar direitinho, faz com tranquilidade. O zigue-zague sempre controlado no ponto, na largura 3,5 e no ponto meio ponto, que é 0,5 ou entre 0 e 1. E o trabalho flui. Meus amores, não esqueçam de assistir o vídeo, assistir todo o vídeo, de curtir, de comentar, compartilhar com as amizades. E se não é inscrita ou inscrito no canal, se inscreva, que você vai ter acesso a mais de 400 vídeos para você assistir, trocar experiência comigo, fazer trabalhos para vender, para usar, para presentear. E assim pode, então, pensar em gerar uma renda. Uma renda para somar com a que você já tem ou uma renda principal. Já estamos no trabalho das folhinhas para poder concluir o nosso trabalho. É a última parte a ser trabalhada. Aí chegaremos ao final do trabalho de hoje. Obrigada às pessoas que me acompanham, que mandam frases de incentivo, mensagens estimuladoras, porque nós precisamos disso, né? É sempre muito bom saber que as pessoas estão interagindo, estão gostando, ou se não estão gostando, vão dizer o que está desagradando para a gente poder aprimorar o trabalho. É sempre muito importante essa comunicação. Não deixe de fazer seu comentário no vídeo.
Hoje o foco foi no aplique, explicando todos os detalhes e também na questão da colocação do viés para acabamento. Então, sempre que tiver dúvida, volte no vídeo, olhe os detalhes e assim possa fazer o seu trabalho. E olha o resultado do nosso trabalho, nossa galinha de olho verde. Fiz verde para destacar, não adiantava fazer preto e nem branco, que não apareceria. Então eu fiz verde. Dessa aqui eu fiz o olho vermelho para destacar. Então, gente, esse é o nosso trabalhinho de hoje. Está concluído. Dê a sua curtida, faça seu comentário. Se quiser adquirir os nossos riscos para preparar trabalhinhos assim com a gente, acima está o nosso contato. Me chame no WhatsApp que a gente conversa a respeito, tá bom? Me acompanha, por favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem mais de 400 vídeos para você ver, para você aprender, poder produzir peças para você usar, para você vender, gerar uma renda, para presentear e também para funcionar como uma terapia. A ansiedade vai acalmando quando você faz trabalhos assim. Então, venha fazer comigo. Até o próximo vídeo.